Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 8, de 5 a 40, e corresponde à semana 9 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Ministério de Filipe. Vamos à leitura do texto bíblico. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão viu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza." Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a." Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." O eunuco perguntou a Filipe: "Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?" Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: "Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado?" Disse Filipe: "Você pode, se crê de todo o seu coração." O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O Filipe, a que alude a passagem bíblica que acabamos de ler, foi um dos 7 diáconos escolhidos em Atos 6:5 para assegurar a distribuição igualitária das refeições dentro da igreja primitiva, e não deve ser confundido com o apóstolo de mesmo nome. Para empreender essa distinção é que lhe foi remetida a alcunha evangelista, a fim de diferenciá-lo de Filipe apóstolo.
Filipe Evangelista residia em Jerusalém até que a perseguição desencadeada pelo martírio de Estevão o dispersou para determinado ponto da província de Samaria, onde começou a anunciar o Evangelho. Durante suas pregações, Filipe empreendia diversos feitos miraculosos, ganhando a atenção de multidões. Ele realizava exorcismos e curas físicas pelo poder do Espírito Santo, trazendo grande alegria à localidade. Na cidade de Samaria em que Filipe estava, havia um feiticeiro chamado Simão, que era designado como o Grande Poder, o qual o seguia, iludido por sua mágica. A Bíblia pouco nos informa sobre este personagem. De acordo com os escritos patrísticos, Simão empreendia diversos sinais, provavelmente semelhantes à magia do Antigo Egito. Influenciado pela cultura e religião helenísticas que vigoravam, Simão começou a pregar que ele próprio era produto de emanações que o platonismo dizia advir dos deuses pagãos, mas que ele atribuiu ao Deus de Israel. Assim procedendo, Simão passou a considerar a si mesmo como uma espécie de Messias. Surpreendentemente, contudo, diante da pregação do Evangelho por Filipe, diversos homens e mulheres que anteriormente seguiam Simão converteram-se a Jesus, e o próprio feiticeiro também creu e foi batizado. Quando os apóstolos ouviram dizer que Samaria aceitara o Evangelho de Jesus Cristo, enviaram para lá Pedro e João, que estavam em Jerusalém. A missão não denota que Filipe não saberia reconhecer se o que ocorria em Samaria era um movimento cristão legítimo, mas pretendia evitar escândalos perante os cristãos judeus. Ali, os apóstolos oraram, impondo as mãos sobre os recém-convertidos, e eles então receberam o Espírito Santo, evento este conhecido como o primeiro Pentecoste Gentil. O segundo ocorreria na casa de Cornélio, em Atos 10, de 44 a 47. Embora a passagem não expresse claramente que os indivíduos passaram a falar em línguas, o reconhecimento externo do recebimento do Espírito Santo por pessoas como Simão permite-nos inferir que a glossolalia de fato aconteceu naquela ocasião. Ao ver o que ocorrera, Simão ofereceu a Pedro e João dinheiro que supostamente transferiria o poder que possuíam a ele, provavelmente tensionando fazer parte do circuito apostólico. A tentativa de Simão se fundamenta no costume que os mestres pagãos tinham de cobrar uma taxa para instruir outros no desenvolvimento de suas atribuições. Pedro o repreendeu pela ausência de retidão em seu coração. Obcecado por poder, Simão ainda não expressara o arrependimento genuíno. Embora instado por Pedro a que orasse a Deus pedindo perdão por suas ações, o supersticioso Simão requisitou que os apóstolos é que orassem por clemência. Apesar de ter sido acometido por temor súbito diante das palavras de Pedro, não podemos dizer com certeza se Simão se arrependeu genuinamente. Após testemunharem o que ocorrera em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho a muitos povoados pelo caminho. Esta é a última menção que Lucas faz de João ao longo do livro de Atos. Segundo os pais da igreja do século I, João se mudaria para Éfeso após a destruição de Jerusalém, servindo como presbítero da comunidade local de discípulos. Dali escreveria sua narrativa do Evangelho e suas 3 epístolas. Por causa da perseguição empreendida contra os cristãos pelo imperador romano Domiciano, João posteriormente seria condenado ao exílio na ilha de Patmos, situada no mar Egeu. Nesta localidade rochosa e pequena para onde eram enviados os indivíduos considerados ameaçadores à integridade de Roma, João escreveria o livro de Apocalipse. Quando Domiciano foi assassinado, Nerva, o novo imperador, libertou os cristãos anteriormente aprisionados e devolveu seus bens. Neste momento, João voltaria a viver em Éfeso até o governo do imperador Trajano, exercendo seu ministério até a idade avançada, quando faleceria por causas naturais. Tendo continuado em Samaria, Filipe, por sua vez, foi interpelado por um anjo do Senhor, o qual lhe ordenou que se dirigisse a determinada estrada que ligava Jerusalém a Gaza. Havia diversos caminhos que conectavam ambas as localidades, mas vemos aqui a intenção providencial de Deus para que Filipe estivesse especificamente naquela via. Indo Filipe até o local que lhe fora designado, encontrou um eunuco etíope encarregado dos tesouros da rainha-mãe, designada pelo título Candace. Eunucos eram homens que haviam tido seus testículos removidos antes da puberdade para que cuidassem do harém de reis, sem haver risco de dormirem com suas mulheres. Não era raro que eunucos extrapolassem esta função, chegando a postos de elevada autoridade. Este eunuco viera a Jerusalém para adorar a Deus, o que nos permite inferir que ele era um prosélito do judaísmo.
Impedido de participar plenamente dos ritos religiosos do judaísmo por causa da deficiência física que lhe fora imposta, ele era o que se conhece como prosélito da porta, permanecendo apenas na parte exterior do templo. Tais indivíduos não podiam dispor dos mesmos direitos de um israelita e eram proibidos até mesmo de estudar a lei, sob a pena de morte. Corajosamente, contudo, o eunuco adquirira para si um rolo com os escritos do profeta Isaías, possivelmente por uma grande soma de dinheiro. Naquele caminho, o eunuco lia uma passagem de Isaías. Filipe, orientado pelo Espírito Santo, começou a acompanhar a carruagem e ouviu que o homem estava lendo em voz alta, perguntando-lhe: "O senhor entende o que está lendo?" O eunuco respondeu a Filipe: "Como posso entender se alguém não me explicar?" A passagem que o eunuco lia era: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." Fazendo menção a Isaías 53, 7 e 8. Inquirido pelo eunuco acerca de quem o profeta Isaías falava, Filipe passou a explicar-lhe o evangelho de Jesus Cristo. Chegando eles a uma fonte de água, o eunuco perguntou a Filipe se poderia ser ali batizado. Em sua explanação, o batismo certamente figurou entre as informações fornecidas por Filipe, justificando sua solicitação pelo etíope a este ponto. Confessando aquele eunuco sua fé em Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus, foi batizado por Filipe. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente, enquanto que o eunuco seguiu seu caminho com alegria. Filipe, por sua vez, apareceu na cidade de Azoto, a 31 quilômetros de Gaza, de onde foi para Cesareia, cidade litorânea situada a 96 quilômetros dali, pregando o evangelho por todas as cidades que passava. É muito provável que a partir de então Filipe tenha fixado residência naquela cidade, já que cerca de 20 anos mais tarde, Lucas o descreve vivendo em Cesareia com 4 filhas. Aplicação prática. A dispersão provocada pela perseguição da Igreja, desencadeada pelo martírio de Estevão, representou o início do cumprimento das palavras do Cristo ressurreto aos primeiros discípulos em Atos 1:8. "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Podemos dizer que os seguidores diretos de Jesus Cristo cumpriram a primeira parte desta profecia, que propagou o movimento cristão em Jerusalém por meio dos eventos do Pentecostes, da cura do mendigo aleijado que levou Pedro e João perante o Sinédrio, dos diversos outros sinais realizados pelos apóstolos e principalmente da maneira distintiva da vida da Igreja. Por causa do ministério dos dispersos, entre os quais o de Filipe ganha destaque, começa o cumprimento da segunda parte do comissionamento feito por Jesus, pois o evangelho agora alcançava a Judéia e a província de Samaria. Não somente os samaritanos mudaram, mas também os apóstolos. João, que outrora desejara que caísse fogo do céu sobre os rebeldes samaritanos, agora ministrava as bênçãos de Cristo a Samaria. Nesse sentido, o primeiro Pentecoste gentil pretendia demonstrar a Pedro e a João que os cristãos samaritanos em nada eram inferiores aos de Jerusalém. Talvez seja por isso que a Filipe, embora tendo sobre si o mesmo poder que o Espírito Santo conferia a Pedro e João, não foi permitido ir além do batismo com água para com os samaritanos recém-convertidos, requerendo a visita dos apóstolos. A expansão do evangelho para os corações dos gentios estendia a eles o reino de Deus. Transformados pela fé, aqueles samaritanos agora estavam sob o governo do Rei Jesus, por meio da ação do Espírito Santo. Como Jesus pregara, a manifestação desse reino não ocorreria de modo visível, terreno e político com o seu governo territorial apenas sobre a nação judaica. Antes, o reino de Deus era interior, estando entre ou dentro daqueles que creem. Isso significa que há súditos deste reino espiritual em diversas nações terrenas. Não foi o descobrimento de qualquer fraude nos prodígios do feiticeiro Simão que rebaixou sua importância no conceito dos samaritanos, mas a elevação da pessoa de Jesus Cristo por meio da proclamação de Filipe. De certa forma, portanto, os milagres de Filipe apenas tornaram-no digno de ser ouvido, e então a pregação da palavra é que empreendeu a verdadeira transformação dos samaritanos. Assim, além de aliviarem o sofrimento humano, se usados devidamente, milagres constituem artifício pedagógico para o despertamento da fé dos ouvintes, trazendo-os a Jesus. Por outro lado, os milagres do feiticeiro Simão, embora presumivelmente autênticos,
não levavam seus ouvintes a uma regeneração espiritual. Além disso, a realização desses sinais sobrenaturais induzia apenas a autoglorificação de Simão. Isso contrasta amplamente com a postura de Jesus Cristo, que executava todas as coisas para a glória de Deus Pai. O comportamento do feiticeiro samaritano Simão originou o termo simonia, que corresponde à compra ou venda de coisas espirituais, como ocorria com indulgências, ofícios eclesiásticos e sacramentos na igreja medieval. Na Idade Média, a igreja corrompeu-se gravemente, passando a comercializar artigos considerados santos e até mesmo lugares no céu tanto para o comprador quanto para seus entes falecidos, ideia que é bem resumida pela famosa frase de Tetzel, ao qual Martinho Lutero se opôs frontalmente, desencadeando os eventos que levaram à Reforma Protestante no século XVI. Então, logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Infelizmente, na atualidade, as mesmas mazelas da igreja medieval correm no cenário evangélico brasileiro. Vendem-se artigos supostamente purificadores como copo d'água, rosa ungida, sal grosso, pulseiras abençoadas, óleo de oliveira de Jerusalém, água do Rio Jordão, cajado de Moisés, etc. A frase do apóstolo Pedro respondendo ao feiticeiro Simão em Atos 8:20 resume bem o posicionamento bíblico a este respeito. Pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Ecoando as palavras de nosso Senhor Jesus, vocês receberão de graça, deem também de graça. Com relação à conversão do eunuco etíope, é claro o contraste entre a exclusão da lei mosaica dos deficientes físicos da adoração comunitária com a inclusão integral empreendida pelo Evangelho. Sua história também demonstra como Deus já trabalha nos corações humanos antes mesmo que procedamos à pregação do Evangelho. Por fim, lança a luz sobre a necessidade da leitura persistente das Escrituras, mesmo quando não as compreendemos por completo. A este respeito, uma triste comparação sobressai entre a busca persistente do eunuco, numa época em que os escritos sagrados não eram acessíveis a todos, com o analfabetismo bíblico disseminado que observamos hoje em nossas igrejas, as quais, mesmo dispondo amplamente das Escrituras, estão ocupadas demais com as distrações fúteis desse mundo para dedicarem-se ao conhecimento de Deus. Trazendo da mente para o coração. Querido Deus, após ler todas essas palavras, quero colocar meu coração em arrependimento diante de Sua presença. Como o feiticeiro Simão, já agi de maneira supersticiosa, classificando pessoas dentro da igreja de acordo com o suposto poder espiritual que possuíam. Em certos momentos, esse poder realmente provinha do Espírito Santo, refletindo unicamente seu agir distribuindo dons espirituais aos referidos indivíduos. Em outros, contudo, essas pessoas propagavam dons que sequer existiam ou que eram desempenhados para autoglorificação, sem uma transformação genuína de seu estilo de vida. Nesse último caso, penso agora, tais pessoas é que agiam como aquele Simão de Samaria. Oro para que o Senhor purifique minha conduta, de maneira a posicionar milagres e prática de dons espirituais em seu devido lugar, em mutualidade e complementaridade para a edificação da Igreja do Senhor. Agindo assim, que eu possa enxergar sempre o Senhor que concede os dons, em detrimento da pessoa que os exerce. Que entendamos como sua Igreja que não há mérito algum neste exercício, uma vez que é o Espírito Santo, sua fonte primeira. Acima de tudo, Senhor, trabalhe para gerar em meu caráter o fruto do Espírito, muito mais definidor de um discípulo do que a realização de milagres ou exercício de qualquer dom. Que dessa maneira, minha espiritualidade possa sair dos muros da igreja, buscando propagar sua palavra àqueles que ainda não o conhecem. Assim como ocorreu com Filipe e o eunuco, que eu saiba reconhecer os corações nos quais o Espírito Santo já tem trabalhado, a fim de que recebam seu evangelho. Dê-me discernimento, sabedoria e sensibilidade para encontrar a maneira adequada de apresentar sua salvação a estas pessoas, recebendo-as em graça de forma pastoral e confrontando-as com a verdade de maneira profética. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 8, 5 a 40, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre os fatos concernentes à pregação de Filipe em Samaria. Este Filipe é o apóstolo de mesmo nome ou outra pessoa? Terça-feira, acerca do feiticeiro samaritano Simão, responda:
Que tipo de religião Simão parece ter instaurado naquela cidade de Samaria? Qual foi o desfecho da história de Simão? E qual a origem do termo simonia? Quarta-feira, relembre os eventos envolvendo a pregação de Filipe ao eunuco etíope. Quem eram os eunucos? O que era um prosélito da porta, termo utilizado para definir a expressão religiosa do eunuco em foco nesta leitura bíblica? Quinta-feira, cite 3 lições que podemos extrair da história de conversão do eunuco etíope. Sexta-feira, que tipo de práticas religiosas sincréticas você precisa abandonar hoje para expressar a fé verdadeira? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 8, de 5 a 40 para a sua vida?